Olá, boa noite. Um mês de relacionamento e o assassinato. Janete dos Santos Nascimento foi morta a facadas pelo companheiro. Ele acabou tomando veneno e morreu depois. A motivação para o crime ainda é um mistério. Janete dos Santos Nascimento tinha 37 anos, era faxineira. Há cerca de um mês, ela passava os finais de semana nessa casa, na localidade de Rio Jucu, no centro de Domingos Martins. Vinha para ficar com o namorado, o lavrador Erildo José Seibel, de 38 anos. Só que nesse domingo, os dois tiveram uma briga. Erildo pegou uma faca e esfaqueou Janete até a morte. O crime aconteceu do lado de fora da casa. Dentro da residência estavam a mãe e a filha de Erildo, uma adolescente de 15 anos. Ainda não se sabe o que teria acontecido aqui do lado de fora. Apenas depois de desferir os golpes em Janete, Erildo entrou dentro de casa e avisou a mãe. Logo na sequência, ele teria ingerido veneno, entrado no carro e então dirigido até o centro de Domingos Martins. Enquanto Erildo fugia do local do crime, a família pedia socorro aos vizinhos, mas não tinha mais o que fazer. Janete, que estava caída no quintal da casa, já estava morta. Pouco tempo depois, o suspeito do crime foi encontrado pela polícia militar. Estava desorientado dentro desse carro. O veículo estava estacionado nessa rua, no centro de Domingos Martins. O lavrador foi detido e levado para o hospital da região, onde permaneceu internado sob escolta da polícia militar. Mas na manhã de hoje, Erildo não resistiu e morreu. Segundo a família, o lavrador e Janete estavam juntos há cerca de um mês. Os desentendimentos entre o casal eram constantes. Ontem, eles teriam chegado em casa discutido. Não se sabe o motivo. Ainda de acordo com familiares, o lavrador tem um histórico de violência doméstica contra uma ex-mulher. Ela chegou a conseguir medida protetiva contra ele. Apesar da relação conturbada, a faxineira não chegou a denunciar o namorado. A delegacia de Domingos Martins vai investigar o caso. Uma cadeirinha adaptada para uma criança com paralisia nos braços foi roubada por bandidos em Cariacica. Os criminosos ainda levaram o carro da família. Essa cadeirinha é avaliada em R$15 mil e ainda está sendo paga. Esse garotinho da cadeira é o Cauã, de 4 anos. Ele tem paralisia nos braços e pernas e depende de uma cadeira especial. Mas esse objeto tão necessário para o bem-estar do Cauã foi roubado no domingo. A cadeira estava no porta-malas do carro da família, esse Palio branco que aparece descendo a ladeira. Quem dirige é a mãe do Cauã, a Rosineide, que saiu para abrir o portão. No veículo ainda estavam Cauã e a irmã mais velha, de 10 anos. Em seguida, dá para ver os criminosos passando de carro pela família e parando poucos metros depois. Um dos bandidos desce e se aproxima. Ele aponta uma arma para a mãe das crianças. A mulher sai desesperada e tira os filhos do carro antes do assaltante fugir. Levaram tudo, né? Levaram o sonho de uma mãe que quer o filho com qualidade de vida, levaram a dignidade, porque a gente se sente impotente, se sente à mercê deles, né? Eles podiam ter atirado, me matado. Quem cuidava dos meus filhos podia ter atirado nos meus filhos. Então é desesperador. A menina ficou com o pé machucado e está bastante assustada. Graças a Deus não quebrou, só fez a luxação e um hematoma. E assim, ela tem 10 anos, ela está bastante abalada, principalmente preocupada com o irmão. Como que a gente vai fazer? A preocupação da Rosineide também é com o que vai fazer sem o carro e sem a cadeira adaptada para o caçula. É muito triste, né? Principalmente por a gente saber que a gente tem poucos recursos, é tudo muito difícil, eu precisei abandonar emprego para cuidar exclusivamente dele. E só o meu esposo que trabalha, né? Ele trabalha numa profissão que ganha pouco, ele é porteiro. Então a gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir. A cadeirinha levada pelo criminoso custou R$15 mil. Parte desse valor foi doado aos pais. O restante, a família teve que fazer um financiamento para conseguir comprar o objeto. Ainda faltam 2 parcelas para quitar a dívida junto ao banco. Por isso, a mãe faz um apelo para quem tiver qualquer informação sobre a localização da cadeirinha.
Se alguém viu, se alguém sabe aonde está, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, que ele possa, Deus tocar no coração dele, ele abandonar em algum lugar, ligar, avisar pra gente. No meio de todo o desespero da família, ainda tem gente tentando aplicar golpes. De ontem para cá a gente tem recebido muitas chamadas, as pessoas ligando, pedindo para a gente fazer Pix de R$1.000, de R$3.000, falando que vai mandar a localização do carro. Rosineide diz que o assalto levou mais que a cadeirinha do filho e o carro. Os ladrões levaram também a dignidade da família. A gente fica assim, extremamente chocado com o ser humano, com tudo. É muita maldade, né? Gente, o carro roubado é um Palio Prata, ano 2013, a placa é OVH0228. Se você tiver informações que possam ajudar nas investigações da polícia, você liga para a polícia, é o Disque Denúncia 181 e você não precisa se identificar. Bandidos invadiram uma loja no centro de Vitória e deixaram um prejuízo de R$15 mil. Detalhe, você vai ver o trabalho que os criminosos tiveram para entrar no local. A entrada dos assaltantes foi na marra, ou melhor, na martelada. Usando a ferramenta, 2 ladrões conseguiram abrir esse buraco e tiveram acesso à loja de celulares que fica no centro de Vitória. Por essas imagens é possível ver o horário, 4 da madrugada. Aqui dentro, eles fizeram a limpa, selecionaram os produtos mais importantes e valiosos para levar. Estava tudo espalhado, eles colocaram fogo para iluminar a noite, porque estava escuro. Furaram a parede com martelinho. E não se iluda, viu? As caixas que estão ali estão completamente vazias. O prejuízo aqui foi grande. Infelizmente, a gente está muito triste, porque é um prejuízo que é R$15 mil daí para mais, porque foram várias películas quebradas. E depois de terem causado um prejuízo tão grande naquela loja de celular, essas pessoas continuaram causando transtorno e prejuízos aqui na rua. Só atravessaram a calçada e vieram para esta obra aqui. Aqui, muitos objetos foram levados, inclusive, olhem só, o motor do portão. Além disso, os fios que já estavam instalados aqui na obra também foram todos levados embora. Foram mais de 70 metros de fio. Além do motor, dos fios, eles levaram também outros materiais e equipamentos dos pedreiros. Na semana passada, esses homens que aparecem aí nessas fotos, retiradas do vídeo monitoramento interno, levaram compressor, escada, a câmera de vídeo, o carrinho de mão. As imagens estão aí. Mas eles não foram pegos. Mas como o crime não compensa, no furto de hoje, os ladrões foram identificados e um deles já está na cadeia. A gente é trabalhador, a gente não está aqui roubando nem nada, a gente está trabalhando honestamente, só isso. Agora é recuperar tudo, né? Olha, gente, foi preso o vereador de Linhares, Valdeir de Freitas Lopes, acusado de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em Linhares. O crime aconteceu em junho do ano passado. O Jonas Soprani foi morto a tiros em um bar no bairro Novo Horizonte. E o vereador, Valdeir de Freitas Lopes, é considerado mandante do crime. Ele era foragido desde maio. Hoje ele se apresentou à polícia com uma advogada e foi preso. As investigações apontaram que 4 pessoas participaram do crime, 2 executores, um intermediário e o vereador como mandante. Um assessor parlamentar da Câmara de Linhares já tinha sido detido, um dos atiradores foi morto durante uma troca de tiros com a polícia e 2 irmãos gêmeos foram presos em julho do ano passado. Agora, o vereador será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça. Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em um navio em Aracruz. A droga estava escondida e seguiria para a Europa. Essa é a 5ª apreensão de entorpecentes escondidos em cascos de navio somente este ano. Um mergulho feito por profissionais ajudou a Polícia Federal a causar um grande prejuízo ao narcotráfico. A denúncia teve origem na Polícia Federal de Santos para Capixaba e levou ao encontro de 450 quilos de cocaína. A droga estava escondida no casco de um navio que seguiria de Santos para a Europa e que fez uma última parada no porto de Aracruz. Retirar a droga aqui de um continente e mandar para outro não é uma tarefa fácil, nem barata.
Pegar a droga desde o seu país de origem, atravessar toda a América do Sul e mandar para a Europa é uma logística complexa e extremamente cara. E de acordo com a Polícia Federal, aqui no Brasil, só uma facção tem condições de fazer essa logística e bancá-la. Seria o primeiro comando da capital, sediado em São Paulo. O superintendente, experiente em casos como esse, nem consegue calcular o valor que envolve uma operação assim. Isso é um modus operandi que atrai muito as grandes organizações criminosas, justamente por não depender de qualquer tripulante. Eles contratam uma equipe especializada em mergulho, colocam essa droga no casco do navio de forma escondida, essa droga cruza o Oceano Atlântico e lá na Europa, normalmente na Europa, uma outra equipe de mergulho faz o mergulho para retirar a droga. Segundo o Ricas, o prejuízo causado nesta quinta-feira, com a 5ª apreensão do ano aqui no Espírito Santo, é considerável se levar em conta o valor do quilo da cocaína na Europa. O importante é destacar a logística, né? O poderio dessas organizações criminosas, porque não é uma coisa barata. Você imagina que essa droga tem que sair da América do Sul, atravessar todo o Brasil e ir para a Europa. Então são operações muito caras, muito complexas, e por isso a Polícia Federal tem focado muito na descapitalização das organizações criminosas. E a partir de agora nós vamos fazer as investigações para tentar determinar quem são os proprietários dessa droga, né? Para onde essa droga iria, quem iria receber essa droga e tentar fechar esse quebra-cabeça. A BR-101 em Vila Vera ficou interditada por mais de 1 hora hoje à tarde após um acidente. O motorista de uma carreta bateu na mureta de proteção, o veículo perdeu o eixo traseiro e a carga de ferro caiu na pista. Esse acidente foi na altura do presídio de Xuri e a pista precisou ser fechada. O acidente foi no sentido Vitória, por volta de 2 da tarde, somente às 3h20 o trecho foi liberado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos. Homem que chamou vizinha de macaca é solto sem pagar fiança. Os detalhes no retorno do TN2, a gente já volta. Foi solto sem precisar pagar fiança o pintor preso por xingar a vizinha de macaca em Viana. O caso aconteceu no domingo em Marcílio de Noronha. A idosa de 65 anos diz que foi vítima de injúria racial e lembra todas as palavras usadas para ofendê-la. Nega, sua macaca, sua nojenta, essas palavras que ofendem muito. A idosa não está sozinha. Ela e outros moradores da rua Colatina, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, denunciaram o mesmo morador. Antônio Vieira, de 48 anos, foi preso na tarde deste domingo após vizinhos gravarem o vídeo e chamarem a polícia. Pode gravar, seu mula, aleijado, você vê. Tem que ser vergonha. Você é um vergonha. Me processo, eu vou falar na frente do juiz. Estava dentro de casa tomando minha cerveja. Infelizmente tem uns vizinhos que houve um problema atrás. Eu fui alvo de uma covardia, quebraram meu braço. Eu trabalho, eu sou pintor profissional. Você estava se referindo a quem? Não, eu estava dentro de casa. Isso aí... Mas você estava xingando alguém dentro da sua casa? Conversando dentro de casa. Não, isso aí nenhum momento. Eu não tive nem contato em rua. Mais de 40 moradores aqui da rua já fizeram até um abaixo-assinado, reclamando dos problemas causados pelo morador que vive aqui com a família há 8 anos e principalmente nos finais de semana que os problemas acontecem. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por injúria racial. Ele tem que parar, somente isso, ele tem que parar, é respeito. Tem que respeitar as pessoas, né? Gente, na audiência de custódia, a Justiça decidiu substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Assim, o pintor automotivo Carlos Vieira de Araújo fica proibido de manter contato com as vítimas e de sair de casa entre 8 da noite e 6 da manhã. Caso contrário, pode ser preso novamente. Vamos falar da previsão do tempo, porque ventos de 75 km por hora foram registrados hoje na Terceira Ponte. No norte do estado, em Linhares, 3 veículos foram atingidos por uma árvore que caiu devido aos ventos fortes. Não houve feridos. A ventania foi provocada por uma frente fria que passa pelo litoral capixaba. Segundo a Marinha do Brasil, rajadas com mais de 70 km por hora podem ocorrer em todo o litoral do Espírito Santo.
Além dos ventos fortes, também há previsão de queda nas temperaturas. Na parte sul do estado, essa queda deve ser de até 5 graus. O frio deve ser mais intenso nessa área que você vê em laranja. Nas demais áreas, a temperatura cai um pouco menos. Esses outros mapas mostram as cidades que estão em alerta para ventania até amanhã, praticamente todo o litoral do Espírito Santo. Apesar disso, não há previsão de chuva forte. Nas áreas em amarelo, pode chover ao longo do dia, mas sem riscos de alagamentos. A seguir, o assunto é eleição 2022. Começou a série de entrevistas aqui na TV Tribuna com os candidatos ao governo do estado. A gente já volta. Eleições 2022. Começou hoje, aqui na TV Tribuna SBT, a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O primeiro a apresentar as propostas para o Executivo Estadual no TN1 foi Cláudio Paiva, do PRTB. O candidato Cláudio Paiva, do PRTB, chegou por volta das 11h10 da manhã à Rede Tribuna. Acompanhado de assessor, o candidato foi recebido pela editora executiva da redação, Janine Jordaim. No estúdio, Cláudio Paiva passou por 12 minutos de sabatina dos apresentadores Bruna Maria e George Bitt. Cláudio Paiva é professor universitário, psiquiatra e palestrante. O candidato respondeu a questões sobre o cotidiano do capixaba. A área da segurança pública é a base do plano de governo. Na área da educação, o candidato propôs criar novas escolas cívico-militar. O candidato ainda teve direito a 1 minuto de considerações finais após as perguntas dos apresentadores. Vão participar os 7 candidatos ao cargo de governador do estado. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, em que participaram os assessores de todos os candidatos. As entrevistas também serão transmitidas ao vivo pelo portal Tribuna Online. Que grata satisfação de estar aqui na tribuna, né? Fui muito bem recebido aqui pela equipe. É um momento importante na minha vida política, porque a tribuna ela alcança cidades e vilarejos que outros canais não atendem, né? Não chegam até lá. Então a tribuna, para mim, é o meu grande cartão de visita, já que nós não temos hoje horário de propaganda eleitoral. Então aqui é o grande momento. Obrigado, tribuna. Amanhã a entrevista será com o candidato Aridelmo Teixeira, do Partido Novo, no TN1, ao meio-dia em ponto. Boa noite para você e até amanhã.